Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui na nossa querida Cruzada Assistencial Espírita Cristã. Olha que nome chique. Só de nome a gente já está saindo na frente, hein? É o nome mais comprido do Espiritismo, né, Dago? Que bom. O importante não é o externo, é o interno, né? Não é a forma, é o fundo que importa, que a gente é. Hoje, com grande alegria, prata da casa, nosso irmão René Galete, inclusive o professor do curso, de quinta-feira, às 19 horas, todo mundo convidado, gratuito, ó, mais gostoso ainda, de graça. É isso aí. Então vamos fazer uma oração para a gente ir se soltando, para a gente ficando à vontade, captando aquilo que a casa oferece de bom, as boas energias e o aprendizado. Graças a Deus. Pai de grandeza, Senhor dos mundos, soberano, inteligência suprema, causa primária de tudo, caridade suprema, amor supremo, bondade suprema, infinito em perfeições, Pai amado. Mais uma noite se faz na sua casa. Nós, seus filhos, viemos te encontrar através do Espiritismo,
no cristianismo revivido, do Espiritismo nosso Consolador. Quanta gratidão, Pai querido, por nos encaminhar, por nos educar neste processo de educação de almas que é a reencarnação. Obrigado pelas chances que o Senhor nos oferece. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos empresta, pelo corpo, pela profissão, pela casa, pela oportunidade, pela saúde, pela lucidez. Que possamos fazer uso daquilo que o Senhor nos oferta como bons filhos, e através dessa submissão moral, desta hierarquia de pai para filho, possamos entender o caminho da alegria, o caminho da bondade, e aplicar em nossas vidas o Evangelho, através do maior exemplo da terra, o Messias, Jesus. Querido Jesus, que bom te encontrar aqui esta noite, te abraçar, te sentir, e que a misericórdia do Pai passe por ti e mergulhe em nós, nos banhe de bons fluidos, revigorantes, para continuarmos a jornada, com equilíbrio, com calma, com paciência, com bondade, com misericórdia, com um bom olhar pela vida, gratidão. E que os irmãos desencarnados que nos acompanham essa noite possam se beneficiar dos ensinamentos do nosso irmão René e se sentirem revigorados para continuar a marcha com fé e esperança, porque só o Evangelho salva, só Jesus é o modelo, e o Espiritismo vem aplicar isso em nossas vidas na prática, lá fora. Que Deus, que Jesus, que toda a equipe de luz possa nos abençoar esta noite. Com a palavra, o nosso irmão René. Que assim seja. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos, na paz do Mestre Jesus, vamos fazer os nossos estudos. E como hoje é uma véspera de feriado, choveu, o espírita geralmente é de açúcar, então quando às quartas-feiras, quando chove, todo mundo fica escondidinho dentro de casa. Eu não trouxe um tema doutrinário, na acepção do Espiritismo, na acepção da palavra, para que nós pudéssemos estudar, por conta até do quórum, tudo. Então, eu preparei para vocês, e para mim é um tema que me traz muita emoção, que é a gente estudar um pouco, procurar saber um pouquinho da vida do nosso codificador, de Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon, porque Kardec, o professor Hippolyte, ele teve uma vida muito discreta. Então, nas obras fundamentais, a gente não tem nada sobre a vida de Allan Kardec. Nós temos alguns fatos da vida dele, mas não da vida do Hippolyte, mas sim da vida do Kardec na Revista Espírita. E no ano de 2019, mais ou menos, começou a aparecer na sociedade algumas cartas que elas estavam escondidas, elas estavam sobre o domínio da família de Canuto Abreu, que logo no início do século foi até a França, reuniu isso das mãos dos precursores, da família de Leon Denis, da família de Gabriel Delany, e trouxe essas cartas para o Brasil. Essas cartas ficaram escondidas, Quando Canuto Abreu trouxe isso para o Brasil, ele foi até o Chico, e aí, num diálogo com o Emmanuel orientou que essas cartas ficassem guardadas, porque ainda não era o momento que elas viessem à luz, que elas ainda viessem para a sociedade, que segundo Emmanuel, elas poderiam trazer mais alvoroço do que trazer em si a mensagem. E nessas cartas, nós temos um pouquinho daquilo que foi a vida do Hippolyte, algumas curiosidades, alguns fatos da vida de Hippolyte. Essas cartas hoje elas são públicas, elas foram doadas para a Fundação André Luiz de Guarulhos, e hoje elas estão
num centro de pesquisa da Universidade de Juiz de Fora. Isso está em domínio público, nós conseguimos consultar tanto o original em francês quanto a tradução pelo site do NEP, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Então vamos falar um pouquinho, né, vamos estudar um pouquinho da vida de Allan Kardec, né, da vida do Hippolyte, porque quando nós olhamos um baluarte da nossa sociedade, né, quando nós olhamos para uma pessoa que é referência, alguém que seja referência, seja nas religiões, seja nas artes, nas ciências, nós sempre temos a impressão dessas pessoas terem uma vida muito fácil, né? Kardec foi lá, ele era assistido pelo Espírito da Verdade, ele era assistido por toda aquela pleiade de espíritos que participaram da codificação. Então nós temos a falsa impressão que era uma vida muito gostosa, uma vida de muitas facilidades, né? E muito pelo contrário, né? Kardec teve uma vida de muitas dificuldades, sejam dificuldades físicas, financeiras, dificuldade de saúde, e ele teve algumas tragédias aí ao longo da vida. Ele perdeu o pai, ele perdeu o avô, pessoas que eram muito queridas, pessoas que eram muito afins, né? Então vamos passar um pouquinho por essas dificuldades, que nós vamos ver que existe um tema hoje que está principalmente a juventude, né? Stalkeando, né? Então, stalkeando a vida de Allan Kardec, a gente vai ver que a gente consegue tirar uma lição muito grande para a nossa vida, né? Ver todas essas dificuldades, todas essas tragédias que esse espírito teve enquanto encarnado, e mesmo assim ele conseguiu legar a toda a humanidade aquilo que nós chamamos de terceira revelação, né? Terceira revelação divina. Então toda vez que eu vou fazer uma apresentação no PowerPoint, eu sempre inicio com essa frase do professor Herculano Pires, né? O professor Herculano Pires é um pesquisador espírita, um autor espírita. Muitas vezes nós conhecemos ele por conta das traduções das obras fundamentais. Muitas vezes aqui quem tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns em casa, é muito provável que seja uma tradução do professor Herculano. Mas o professor Herculano deixou aí uns 40, 50 livros mais ou menos. E Emmanuel definiu Herculano, né, como o metro que melhor mediu Kardec, né? Então tiveram alguns desvios na época de Herculano, que ele combateu, ele criticou as federações, as instituições que representavam o espiritismo, e ele pagou um preço caro por isso. Mas ele teve, talvez o maior troféu que ele tenha tido na sua vida era ter sido definido por Emmanuel como o metro que melhor mediu Kardec, né? Então o professor Herculano fala, né, que o espiritismo ele é um grande desconhecido para nós, porque muitas vezes nós temos uma vaga ideia daquilo que efetivamente é o espiritismo. Mas o espiritismo, na sua acepção, né, na sua pureza doutrinária, nós ainda desconhecemos ele, né? Nós vamos precisar de várias e várias encarnações para conseguir entender talvez o princípio mais básico do espiritismo, que é o princípio da autonomia, que nós ainda não conseguimos entender, tá? Então, Allan Kardec, né, aquele que nós conhecemos por Allan Kardec, né, ele nasceu, ele foi batizado, né, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, o professor Hippolyte. Ele usou o pseudônimo de Allan Kardec. Quem assistiu o filme Allan Kardec, né, que está na Netflix, esteve nos cinemas, o filme Allan Kardec, ele conta uma parte da história. Nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque tem um romance ali por trás do filme, né, e as coisas não aconteceram efetivamente como está contada lá no filme. E todo o filme Allan Kardec, né, Allan Kardec o filme, ele está baseado, ele tem como base o livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas não foi um livro que foi escrito por Allan Kardec, né, o próprio nome diz. Depois que ele morreu, reuniram ali algumas cartas que estavam guardadas, fizeram lá um compêndio e publicaram. Então, tanto o livro Obras Póstumas quanto o filme de Allan Kardec, nós temos que ver assim, né? Eu assisti o filme mais tendo a ideia que estamos assistindo um romance, né? Não tem nada assim, não foram bem daquela forma que aconteceram as coisas. Então ele nasce em 3 de outubro de 1804 e morre em 31 de março de 69. Ele morreu no dia... Kardec tinha um escritório, que era onde era a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Ele estava se preparando no dia da morte, era o dia da mudança
que eles iam se mudar para um lugar maior, onde ia haver uma editora, e ali seria uma espécie de casa-abrigo, que ele ia abrigar, ele ia trazer para aquela casa todos aqueles médiuns que colaboraram para a obra do Espiritismo. E a França estava vivendo um período muito crítico de fome, de miséria, tanto que ele morre em 69, em 71 se iniciam os anos terríveis na França. Então a ideia dele era criar um abrigo para que todos aqueles que ajudaram no Espiritismo pudessem viver dali, e transformando a sociedade parisiense numa editora, ele ia poder ter mais rendimentos com a venda das obras e poder sustentar tudo aquilo ali. Então a Hippolyte nasceu, né, em 1804 e morreu em 69, e segundo o relato das pessoas, né, que estavam em volta, a primeira pessoa que achou ele na morte era o entregador que estava buscando a revista espírita do mês de março. A revista espírita de abril já estava pronta. O jornaleiro lá foi buscar os exemplares de março para que ele pudesse distribuir. Ele encontra o cadáver de Rivail. E segundo relatos, esses são relatos que não sabemos da veracidade, mas diz que ele estava com o Evangelho segundo o Espiritismo sobre o peito, aberto, e quando a pessoa abriu, estava no capítulo Cristo Consolador. Essa história, em sendo verdade ou não, me arrepia, né, contar isso daí. E Allan Kardec nasce, né, em 18 de abril de 1857, né, e ele é eterno, ele não morre. O que aconteceu em 18 de abril de 57? Em 18 de abril de 57 nasce a doutrina espírita. 18 de abril de 1857 é a data da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, esse é o dia do nascimento de Allan Kardec, né? E Kardec é eterno, né? Jamais morrerá. Existem vultos da sociedade aí que com o tempo a história vai apagar. Eu acredito que a história de Allan Kardec nunca vai ser apagada, né? Porque ele está no patamar de Moisés, da primeira revelação, não está no patamar de Jesus, né? Porque Jesus está acima de todos nós, mas ele está no patamar de uma das revelações divinas, né? Então podemos colocar Kardec aí no mesmo patamar de Moisés, né? Moisés trouxe a primeira e Kardec trouxe a terceira. Então, quando Allan Kardec morreu, existia um problema jurídico da sua sucessão. Eles tinham algumas posses, era preciso fazer o inventário de Allan Kardec. E aí teve um problema, pode passar, com o nome, né? Porque em alguns locais estavam escrito, o nome dele, Hippolyte Léon Denis Arvaez, estava escrito de uma forma, em algum lugar de outro. Então, precisou-se contratar um oficial de justiça, não é nem um perito, né? Precisou se abrir um processo para que um juiz determinasse qual que seria o nome, né, o nome oficial, né, de Allan Kardec, o nome civil de Allan Kardec. Então ali tem uma cópia do testamento, né? Então este é o testamento que ele deixa, né? Eu, abaixo-assinado Hippolyte Léon Denis Arvaez, tal, ex-diretor do Instituto. Então tem um trecho do testamento. Eu não vou ler tudo, né, porque senão vai ficar muito extenso. Mas depois eu posso deixar essa apresentação com a Flávia, ela coloca aí no Facebook, para quem quiser baixar, ler esses trechos. Pode passar. Então veja, ó, se vocês ver lá onde está grifado em vermelho, está escrito Hippolyte, está escrito Léon Hippolyte Denisard Rivaio, né? Então, para que a sucessão dele pudesse acontecer, teve que se abrir esse processo para que um juiz determinasse, fizesse a averbação, a retificação do nome civil de Allan Kardec. Por quê? Porque no certificado aparecia Léon Hippolyte Denisard Rivaio, e outros locais apareciam Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Então criou-se ali uma celeuma. E aí, segundo aí é um trecho, né? Então o nome civil de Allan Kardec pós-morte, né? Aquilo que ficou ali para a sua sucessão, para o seu inventário, para o seu testamento. Então, o nome oficial do professor Hippolyte é Denisard Hippolyte Léon Rivaio, né? Então, a carteirinha lá, o atestado de, se alguém for lá na França, né, e quiser tirar um atestado de óbito de Allan Kardec para deixar guardado de lembrança em casa, vai sair como Denisard Hippolyte Léon
Rivaio, pode passar. Então aí tem cópias, né, do Testamento. Isso está no livro Legado de Allan Kardec. A autora chama pode passar aqui, acho que tem. Simone Privato, né? Esse livro Legado de Allan Kardec foi escrito por conta de uma celeuma aí, que não é o caso de hoje, mas de um possível caso de adulteração da Gênese. Então essa autora, ela foi até a França, ela é uma cônsul brasileira, então ela teve acesso aos arquivos da Biblioteca Nacional da França e ela foi lá buscar todos os exemplares que estavam ali assentados das primeira, segunda, terceira e quarta edição da Gênese, tá? E nessa pesquisa toda ela conseguiu achar o testamento original e a retificação do nome civil de Allan Kardec. Pode passar. Então, a família Kardec, né, ou a família de Rivail, a mãe dele era a Jeanne, né? A avó materna era a Charlotte. Essas duas senhoras aqui, essas duas mulheres, elas têm que estar no patamar do Espiritismo, né, no mesmo patamar que está em Allan Kardec. Porque todo cuidado, toda a criação, né, toda a infância foi assistido pela mãe e pela avó de Allan Kardec, porque o pai dele morreu, né, o avô morreu, então foram essas duas senhoras que Allan Kardec, né, que deu todo o suporte, deu toda a educação, né, para o pequeno Rivaio. Allan Kardec tinha uma relação muito forte com a mãe, com a Jeanne, né, mas uma relação muito forte mesmo, né? Nós sabemos que todos os filhos têm uma relação forte com a mãe, mas sabemos que nada é por acaso. Em certo, né, quando Kardec, nos poucos momentos onde Kardec demonstra a sua humanidade na Revista Espírita, em um certo momento lá, ele faz uma carta que ele escreveu e depois ele coloca uma resposta do Espírito da Verdade. Porque imaginem vocês, por exemplo, nós trabalhamos na casa espírita, né? Muitos de nós aqui, ou alguns de nós, trabalham em reuniões mediúnicas, né? E eu costumo dizer, né, quando nós vamos para uma reunião mediúnica, por conta da nossa imperfeição, por conta de sermos ainda espírito imperfeito, é impossível nós irmos à casa espírita e não termos assim um fundinho de vontade, por exemplo, de receber uma mensagem de um ente querido, de um avô, de uma mãe que se foi e tudo mais, né? Isso nós que trabalhamos aqui, né? Seja da pessoa que abre a casa espírita, seja da pessoa que trabalha na reunião mediúnica. Agora imaginem o codificador do Espiritismo nunca ter recebido uma carta psicografada de sua mãe. Quem que era o anjo da guarda, né? Quem que era que assistia Kardec, né, como pessoa? O Espírito da Verdade, né? Aí tinha ali o patrono da Sociedade Espírita, que era São Luís, né? Então imaginem, por exemplo, esse cara, né, essa pessoa, né, este ser humano Hipólite, chegar para o Espírito da Verdade e falar assim: olha, Espírito da Verdade, eu estou aqui, né, estou me dedicando para a humanidade, para o Espiritismo, mas eu tenho saudade da minha mãe. Traz ela aqui, né, para que eu converse através de um médium, que ela me mande uma carta e tudo mais. E ele nunca, jamais, ele não teve nenhuma comunicação, né, nenhuma comunicação falada ou nenhuma carta de sua mãe. E um certo dia lá, né, ao longo desses 11 anos, ele estava meio borocochô, né, ele estava triste, né, tinha problemas como todos nós, e ele decidiu, né, falou assim: eu vou chegar lá e vou acertar minhas contas com esse tal de Espírito da Verdade. E ele chegou e falou assim: olha, eu estou aqui, né, eu sinto a necessidade, né, de ter uma comunicação, né, de ter uma palavra de consolo de um espírito amigo, né, da minha mãe, que eu tinha uma relação muito forte. Eu nunca recebi uma carta dele. E aí, o Espírito da Verdade diz assim para Allan Kardec: falou assim, você se lembra, alguns dias atrás, você sonhou com a sua mãe, não sonhou? Ele falou assim: eu sonhei. Eu estava do seu lado, eu vi que você acordou bem, você acordou com uma sensação de bem-estar. Foi isso que aconteceu? Ele falou assim: realmente, eu sonhei com a minha... Como que eu não vou acordar bem se eu não tivesse tendo sonhado com a minha mãe, né? Isso é impossível. Ele falou assim: aquele sonho fez sentido para você, né? Ter acordado bem te fez ter um dia melhor,
aquilo que você consegue lembrar por ter tido aquele sonho com a tua mãe, te fez melhorar um pouco, ter um dia, quem sabe uma semana melhor? Ele falou sim. Eu falei assim, então, pois é, para que você quer uma carta da sua mãe, se vocês dois estiveram juntos em sonho, vocês se abraçaram, vocês conversaram, vocês trocaram aflições, tudo mais. Então ele mostra ali, né, que nós temos essa ligação com o Espírito. Aqueles que se foram, aqueles irmãos nossos que passaram para a dimensão espiritual, né, são espíritos como nós somos espíritos também, só que nós estamos numa condição encarnada, né, e o amor, ele é verdadeiro, né, o amor não precisa da prova, né, o amor está ali, o amor só é, né, o amor não é nada mais do que o amor. Então, o próprio codificador nunca teve, né, esta materialidade desta comunicação, né? Até mesmo porque, né, ele, mais do que qualquer um de nós, sabia que algum espírito poderia chegar ali, se passar pela mãe dele e dar uma carta, né? Mas como o próprio Kardec sempre dizia, assim, não me importa o nome do espírito que está assinando, mas sim o conteúdo da mensagem. Este senhor aí, ó, era o avô materno de Allan Kardec, né? Era o esposo da Charlotte, né? Benoît Marie du Hamel, né? Este senhor ali, ele foi prefeito de uma região da França que era mais ou menos como se fosse um estado, que era chamado departamento de Ain. Ain era o estado, né? Era como se fosse um território, né? Para nós aqui, para que nós possamos ter uma ideia, era como se fosse o Distrito Federal, né? Então o Distrito Federal é uma região do país que, né, tem um governador ali, mas não tem um prefeito, né? Então tudo mais. Então o avô de Allan Kardec, ele era governador, ele era prefeito dessa região. Então veja, era uma família de muitas posses, né? Só que o que acontece? Quando ele foi governador dessa região, estava ali na iminência da Revolução Francesa. E o senhor Benoît, ele era girondino, né? Quem lembra das aulas de história lá da quinta série, lembra que a Revolução Francesa tinha os girondinos e os jacobinos. Inicialmente os girondinos eram um grupo predominante, aí os jacobinos, coordenados, né, comandados por Robespierre, tomaram ali a liderança, né, e mataram todo mundo. Então o avô de Allan Kardec, ele pertencia a esse grupo chamado girondinos. Pode passar, né? E essa era a amada esposa de Allan Kardec, né, a Amélie Gabrielle Boudet, né? Esposa que ele amava demais, né? Eles eram um pelo outro ali, e ela também tem que ter, né, um papel de destaque, um papel no mesmo patamar de Allan Kardec. Nós temos que dar para Amélie. Então veja, Allan Kardec teve 3 mulheres de grandíssima importância na vida dele, né? A mãe, Jeanne, a avó, Charlotte, e a esposa, Amélie, né? Essas 3 mulheres, elas foram o esteio da doutrina espírita, né? Elas foram as fundações da doutrina espírita, e nós sabemos que toda obra que é construída sobre uma fundação sólida, né, não tem possibilidade nenhuma de dar problema. Então, a Amélie, uma curiosidade é que ela era 9 anos mais velha do que Allan Kardec, né? Ela era quase uma pedófila. Ela era 9 anos mais velha do que ele, né? Ela era filha única da Julien Louis, né, e da Julie Louise, né? É difícil falar os nomes franceses, né? Eu devia ter dado uma treinada antes. E ela era professora também, professora de belas artes. A gente vai ver mais para frente, Kardec e Amélie, né, Rivail e Amélie, se conheceram no Instituto de Verdun, no Instituto de Pestalozzi, que quando os jacobinos invadiram ali a cidade de Allan Kardec, né, a avó e a mãe venderam tudo que elas tinham e correram para a Suíça, levaram Allan Kardec para Pestalozzi, porque elas viram ali um certo risco até de morte, né? Então nós temos, olha a importância, né? 2 professores, né? Uma profissão que hoje muitas vezes nós não damos o devido reconhecimento que ela precisa, né? Então Deus mandou para o planeta Terra, né? Deus mandou encarnar aqui neste planeta 2 professores para que nos trouxessem
essa doutrina espírita, né, a doutrina do amor, a terceira revelação, o Cristo Consolador. Pode passar. Né? E Allan Kardec tinha irmãos, né? Ele teve irmãos. Agora nós vamos ver começar as tragédias na vida de Kardec, né? Pode passar. Então ele teve, o irmão mais velho dele era o Auguste, né? Auguste Rivaio. Ele nasceu em 1796 e morreu em 1802, com 2 anos, né? Então, com 6 anos. Então, a mãe, né, a mãe e o pai lá tiveram este primeiro filho que morreu novinho. Aí pode passar. Aí a mãe e o pai tiveram mais um outro filho, né, que nasceu em 1799 e morreu em 1802, que era uma menina, né, era a Marie Charlotte. Pode passar. Vamos guardar, né, esse fato, né, dessas duas tragédias, desses dois irmãos que Allan Kardec teve, para a gente entender como que foi o nascimento dele. E Allan Kardec teve filhos, né? Será que ele teve filhos? Né? A gente não ouve falar muito bem, né? Nós até vemos aí falar em algumas obras mediúnicas, em alguns autores aí que se dizem pesquisadores, dizem que Amélie era estéril, né? Que ela não podia ter filho. Mas Allan Kardec teve filho. Será que ele teve filho? Pode passar. Né? Ele teve uma filha. Existem relatos nessas cartas que estão na Universidade de Juiz de Fora, de uma criança que ele adotou, né? Ele adotou uma criança, né, e colocou o nome de Charlotte, né? Então, estes são, nós temos alguns relatos, né, que Kardec escreve cartas para Amélie relatando desta menina aí, né? Então, houve muitas especulações sobre a questão, porque o Hippolyte e a Amélie não tiveram filhos, até mesmo a afirmação que teriam realizado um pacto de abstinência, né? Então existem alguns relatos ali, principalmente em alguns autores que são rustanguistas, dizendo que houve esse pacto de abstinência, outros que a Amélie ou Kardec seriam estéril e tudo mais. Pode falar, pode passar. Então, estas são algumas cartas, né? Nós não temos esta certeza, mas nós temos algumas dessas cartas que quando Allan Kardec saía para suas viagens, né? E aqui nós estamos falando num período pré-espiritismo, né? Nós estamos falando, por exemplo, de 34, 41. Então, muito provavelmente Kardec estava saindo, né, por conta das suas atividades como professor, e naquela época não tinha Zap Zap, né? Naquela época era carta, você carimbava a chancela, entregava no correio e o carteiro entregava. Então tem alguns relatos. Então, por exemplo, em agosto de 34, né, ele escreve essa carta para Amélie. Então ele coloca: na maior parte do caminho tive o prazer de ter a companhia de uma criança de 1 ano, uma criança de 1 ano no carro que, por seus gritos e cheiros, nos ofereceu uma pequena perfeição da tarefa e me fez desfrutar antecipadamente dos encantos da paternidade, né? Então, provavelmente foi nessa viagem aí de 34 que ele conheceu, né, a menininha lá, né, e sentiu a vontade de, né, talvez adotar, talvez levar para ajudar na criação. Aí, em 41, abrace bem minha pequena Luíse, cuja escrita me deu muito prazer. 41, beije minha pequena Luíse. Aí, em outubro de 41, eu queria consultar Marie essa manhã para saber o que se deveria fazer por Luíse em caso de dificuldade, mas ela não retornou há 2 dias. Eu sei onde ela está, mas é um pouco longe e seria difícil, não dizer impossível, vê-la a tempo. Se, no entanto, alguma coisa acontecer, escreva-me logo enviando-me cabelos e eu a consultarei. Aqui ele está falando, essa moça aqui, esta Marie, ela era uma magnetizadora, tá? Então a teoria do magnetismo animal é interessante a gente estudar. Então as pessoas, né, através dos cabelos e tudo mais, elas conseguiam entrar em estado de rapport. Então quando você magnetizava, né, o Kardec era um magnetizador, quando você magnetiza, né, você aplica um passe
na pessoa por muito tempo, ela entra num estado alterado de consciência, então ela tem uma visão ampliada, né? Por quê? Porque nós estamos vendo aí que parece, né, que a pequena Luísa aí começou a ficar doente, né? Pode passar. Aí nós temos uma outra carta em 1843. Soube com prazer que a Luísa trabalha muito bem à medida que avança na leitura e na escrita. Bom, ele vai fazer relatos aí sobre a menininha, né? E aí o que acontece? Esta carta aí de 1845 é a carta do pai da Melina, do sogro de Allan Kardec, né? Como você me diz, não é da natureza do homem ser perfeitamente feliz. Devemos nos contentar, pois a porção que nos é distribuída. O que será que aconteceu com a menininha? Ela morreu, desencarnou. Então veja, já tivemos duas tragédias lá atrás, né? Os dois, que na verdade era uma tragédia dos pais, né? Dos pais de Kardec. Os dois primeiros filhos, os filhos mais novos morreram, os filhos mais velhos morreram, e aí Kardec provavelmente adota essa criança ou leva para sua casa, né? Porque era muito comum naquela época, né? na França, né? O abismo social era muito grande, era muito comum que as famílias mais abastadas levassem crianças para ajudar na criação. E essa criança desencarna. Ele nutriu amor, ele nutriu todo o amor de um pai pela filha e de repente, né, como diríamos nós aqui, vem Deus e tira esta dádiva da nossa vida. Então a terceira tragédia. Então veja, ele nasce em 3 de outubro de 1804. Allan Kardec vai nascer em Lyon, né? Por que Lyon, se nós vimos lá atrás que a família dele era de um estado chamado Ain, né? Lyon está mais ou menos ali um pouco mais próximo ao centro da França, Ain está um pouco mais no canto da França, bem ali na fronteira com a Suíça. Por que ele nasceu em Lyon? Vou passar. Porque o que acontece? Os pais de Allan Kardec, já tendo aquele trauma inicial, né, da morte de 2 filhos, né, de 2 filhos que nasceram, um morreu com 6 anos, a outra irmã dele morreu com 2, né, ficaram com medo dessa terceira gravidez. Falaram assim, olha, nós vamos ter uma gravidez, ter toda aquela expectativa de 9 anos para que essa criança nasça e morra logo em seguida. Então o que o pai de Allan Kardec fez? Ele pegou a sua mãe, né, a Jeanne, e mandou para Lyon para que ela ficasse, o período de gestação, ela ficasse internada, né, numa clínica de águas medicinais. Era uma clínica que fazia uma espécie de parto humanizado, de gravidez humanizado. Então ela passou o período de gestação nessa clínica para que ela tivesse, né, essa tranquilidade, essa assistência ali, né, eles eram muito ligados, né, naquela época se ligava muito as coisas naturais, águas medicinais e tudo mais, para que Kardec pudesse nascer ali, né, e não morrer, né? Pudesse nascer uma criança saudável que fosse, né, tivesse uma vida longeva pela frente. Pode passar. Então, esta era a foto, né, uma foto de Lyon dos anos de 1800. Então veja, Lyon era uma cidade industrial, né? Era uma cidade mais ou menos como São Bernardo do Campo, né, Cubatão, uma cidade que tinha muitas indústrias, né? Não era lá um ambiente talvez muito agradável de se viver, né? Porque estava em toda aquela fase da Revolução Industrial e tudo mais. E aí ele vai passar a infância, né, na casa dos avós. Pode passar. Estou passando porque eu estou vendo o horário acabar, ainda tem muita coisa. Pode passar. Na cidade de Bourg-en-Bresse, né, que era a capital do departamento de Ain, né? Então, obviamente, essa não era a casa de Allan Kardec, né? Mas de alguns relatos que ele coloca, né, do ambiente campestre, né, do ambiente que ele vivia, né, se estima mais ou menos que Allan Kardec viveu numa casa mais ou menos parecida com essa daí, né? Um ambiente totalmente favorável. Quando nós vemos o nascimento de Allan Kardec em 1857, né, aquele senhor, né, que já era professor, já era um espiritualista racional, tinha estudado magnetismo, né, ele foi preparado ao longo da vida, ele teve uma infância adequada, teve uma educação adequada,
teve uma vida adequada para que ele pudesse chegar preparado naquele momento, né, de trazer a doutrina espírita para o mundo, né, e fosse uma base tão sólida quanto aquela solidez que aquelas 3 mulheres deram para o espiritismo. Então veja, ó, tá vendo aí? É aquele vermelhinho ali, do lado de cá já é a Suíça. Então o que acontece? Pode passar. Por que eu coloquei esta porque você vê, ó, Lyon, onde ele morreu, ele nasceu, ó, tá aqui mais para baixo, Bourg-en-Bresse está ali onde está o coisa. Veja a distância de Paris, né? Então Paris da cidade de Allan Kardec está mais ou menos a 430 quilômetros, né? Como daqui até São Paulo. E depois ele vai para Pestalozzi e Verdun, né? 190 quilômetros, né? Então mais ou menos como daqui Ribeirão Preto, um pouco mais longe, que foi onde ele estudou, né, com o professor Pestalozzi. Pode passar. Então, quando os jacobinos tomaram ali eles tomaram a região de Bourg-en-Bresse, o avô dele já tinha sido morto, né? O avô dele foi guilhotinado por Robespierre. O pai de Allan Kardec, que ele não era um militar, mas ele era uma espécie de juiz que acompanhavam as tropas de Napoleão, e ele fazia o julgamento das deserções durante as investidas das tropas. Então, no episódio histórico, quando a França foi invadir Portugal, né, que esse é um episódio muito famoso nos livros de história, que Napoleão olhou um mapa e falou assim, eu quero chegar em Portugal. Então eu estou vendo aqui um caminho mais perto, né? O caminho normal era eles faziam um determinado caminho, ele olha lá no mapa, ele vê que tem um atalho, só que esse atalho era cheio de morros, de encosta e tudo mais. O pai de Allan Kardec vai nessa investida e ele morre, né, nesta investida, né? Não se sabe como o pai dele morreu. Então, a partir deste episódio, ele começa, né, a ser criado pela avó e pela mãe, efetivamente, né? Ele já tinha ali alguns anos de idade, tinha 6 anos de idade, né? E em um determinado momento, a avó dele sempre tinha medo, né? Porque por ela ter sido esposa de quem ela sempre tinha medo que Robespierre podia vir lá e pegar e jogar o pescoço dela no balde também. Só que chega um momento, né, que as tropas jacobinas, elas se intensificam e eles têm que sair fora, têm que vender tudo que eles têm aí e ir para algum lugar. Este algum lugar que as duas decidiram ir foi para Yverdun por conta do Rivail, por conta de Kardec. Então elas pensaram primeiro na criança, levaram ele para Pestalozzi para que ele tivesse o ensino de Pestalozzi. Pode passar. E foi lá em Pestalozzi que nós podemos afirmar que ali nasceu a semente do Espiritismo. Porque a educação de Pestalozzi, ela ainda é famosa até hoje, né? Os colégios mais caros de São Paulo são aqueles colégios que têm o sistema de ensino, né, voltados, né, para que foi o ensino de Pestalozzi. Porque a escola de Pestalozzi não era uma escola tradicional como nós temos hoje. Era também uma propriedade rural, onde eles iam ter aulas de ciências naturais, então eles iam até o campo, pesquisavam a vegetação e tudo mais. Então era uma educação inclusiva, uma educação totalmente humanizada, né, focada, né, na aprendizagem efetivamente. E Pestalozzi tinha, né, um ponto que fez ser muito importante para que Hippolyte se transformasse depois em Allan Kardec. Pestalozzi já era um espiritualista racional, né? O espiritismo, ele nasce, né, de dentro do espiritualismo racional. Então, quando nós pegamos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, a primeira parte do Livro dos Espíritos, que se estuda Deus e a criação, muito do que está ali já era estudado no espiritualismo racional. Então, quando nós vamos ver lá a questão, qual que é a questão que fala dos atributos de Deus, professor? É a 4, né? A questão número 4, que vai falar dos atributos de Deus, não é uma pergunta, mas Kardec pergunta, fala assim, olha, sendo o atributo de Deus, a soberana justiça e tudo mais e tal, e aí ele faz o questionamento aos espíritos, porque aquilo ali, né, um Deus soberanamente justo e bom, a inteligência suprema, já era estudado lá no espiritualismo racional. Então ele teve toda essa base espiritualista, né? Ele começou a ter toda essa base espiritualista lá no Instituto de Ensino de Pestalozzi.
E aí ele se forma um professor, se forma um pedagogo, e aí ele vai para Paris. Quando ele chega em Paris, já casado com a Amélie, né, o professor Rivail e a professora Amélie, eles abrem um instituto de ensino, né, junto com o primo da Amélie. Este primo da Amélie era uma espécie de um investidor, né, e os dois ali que pegavam no Cabo do Guatambu, né, que lá tomava conta dos alunos. O que acontece com o instituto de ensino? Ele quebra, né, ele entra em falência, né, os alunos começam a parar de tal, e em algum momento ele entra numa situação, numa situação financeira muito difícil. Então veja, ó, nós já estamos aqui na quarta desgraça, né, no quarto desastre da vida de Allan Kardec. E aí ele tem que começar a vender principalmente as propriedades da Amélie, porque as propriedades que vieram da família de Allan Kardec, elas foram todas desfeitas por conta da invasão lá de Bourg-en-Bresse, né? Então aquilo, o pouco que sobrou, a mãe e a avó usaram para pagar os estudos em Pestalozzi. Então ele começa a vender as propriedades da Amélie, né, para que ele possa, né, honrar com seus compromissos e ter, né, continuar tocando sua vida. E aí ele se emprega, né, ele arruma um emprego numa escola, né, de base religiosa católica. É neste momento que começa o filme de Allan Kardec, né? É neste momento, quando ele está na escola. E ali tem também assim, um primeiro equívoco, né, que o Marcel Sotomayor colocou, porque ele era muito querido pelos padres, porque por conta de todo o conhecimento, né, toda a vivência que ele tinha como pedagogo, ele não era um professor efetivamente, né, na acepção da palavra. Ele não dava aulas para os alunos. Kardec era uma espécie de curador da escola. Ele não era nem o diretor, nem o coordenador pedagógico, mas ele era uma espécie de curador daquele instituto de ensino que cobria os professores, dava aula de aritmética, de astronomia e tudo mais. Então, a partir deste momento, inicia o filme Allan Kardec. Pode passar. Pode passar. Ele está falando do coisa. E aí é o seguinte, né? O espiritismo, muitas vezes se fala, né, que o espiritismo é a religião dos abastados, né? Então, como se todos nós aqui, espíritas, fôssemos extremamente ricos, né? Será que Kardec foi rico? Será que ele tinha posses? E aí tem um relato na doutrina espírita, né, que um padre escreveu um artigo num jornal lá, né, criticando Allan Kardec, né, dizendo que ele se valia das obras. Ele era uma pessoa muito rica, mas ele se valia da honestidade das pessoas para vender os seus livros, para aumentar as suas posses. Aí ele escreve uma resposta para esse padre na revista de 62, dando uma resposta, né, com o padrão Allan Kardec de ser, né, a altura que o padre merecia, né? Então ele escreve: conforme tais ditos, nós possuímos milhões, em nossa casa tudo brilha, e nós só pisamos nos mais belos tapetes da Aubusson. Conheceram-nos pobres em Lyon, mas hoje temos carruagens de 4 cavalos e vivemos em Paris com status de príncipe, né? E aí ele vai falar: toda essa fortuna nos vem da Inglaterra, desde quando passamos a ocupar do espiritismo. Pode passar. E aí ele continua dizendo que não. E ele vai dar uma lição muito importante para nós, né? Todos os artigos da Revista Espírita têm muitas lições, né? Cada palavra é uma lição muito importante para nós. E ele vai dizer para o padre, né? E aí ele explica, dizendo que ele não tinha posse, que ele jamais esteve na Inglaterra e tudo mais. E aí ele diz: o Espiritismo também ensina que a fortuna é um depósito que se há de prestar de contas, e que o rico será julgado conforme o emprego que dela tiver feito, né? Esta é uma mensagem para nós, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? É o ensinamento que a Teresa sempre ensina para nós, né? E ele vai dizer para o padre, né, que a grande riqueza, né, o abastado, né, talvez é aquele mais pobre aqui, né? Muito provavelmente os mais pobres chegarão
né, do lado de lá, cobertos por uma luz que brilha como ouro, né? E talvez os ricos que não souberam usar daquela prova chegarão do lado de lá com o mais paupérrimo que possa existir neste planeta. Pode passar. E aí, por fim, nós entramos na fase do magnetismo animal. Então veja, o espiritismo, aquilo que nós conhecemos como espiritismo, ele é o resultado da união de duas ciências. A primeira ciência é o espiritualismo racional. Então toda a base filosófica do espiritismo, ela vem do espiritualismo racional. Então, o que é ser espiritualista? Ser espiritualista não é ser materialista. Então, quando nós falamos filosoficamente com uma pessoa é materialista, significa dizer que esta pessoa nega a existência de Deus e, por tabela, ela nega a existência de um espírito sobre a matéria. Então, materialismo não é a pessoa receber o 13º e correr lá na Casa Bahia para trocar de celular. Isso não é materialismo. Nós confundimos o materialismo hoje com a pessoa, né, que é compulsiva pela compra, né? É consumismo, né? O consumismo, filosoficamente falando, ele recebe um nome chamado sensualismo. O materialismo é a negação do espírito. Não existe Deus, não existe matéria. Então, como não existe Deus, não existe espírito, né? A alma não sobrevive sobre a matéria. Então, como o que está aqui vai morrer, então vamos viver o dia de hoje como se fosse o último dia, né, das nossas vidas. Vamos sugar deste planeta, no dia de hoje, tudo aquilo que eles têm a nos oferecer. Então, este era o materialismo. E aí existia o espiritualismo, que é toda aquela pessoa que acredita em Deus. Então, os católicos, né, são espiritualistas, os evangélicos são espiritualistas, os budistas são espiritualistas, né? Então, aquele espiritualismo que deu origem, né, que serviu como base filosófica para o espiritismo, é o espiritualismo racional, que ele estava presente dentro da Universidade de Sorbonne, né? Então, o espiritualismo racional se estudava Deus segundo as leis da filosofia, né? E qual que é a diferença do espiritualismo racional para o espiritismo? A diferença é que os espiritualistas racionais, né, além de estudar Deus sobre um ponto de vista mais filosófico, Deus sobre o ponto de vista da razão, né, eles não sabiam muito bem aquilo que acontecia com a alma após a desencarnação. Então se sabia que esta alma sobrevivia sobre a matéria, né, porém não se sabia direito, né, o que acontecia com essa alma. Se sabia que ela estava em algum lugar lá e que ela em algum momento reencarnaria. Mas aquilo que acontecia durante a erraticidade, quem veio dar essa resposta foi o Espiritismo. Então, esta base filosófica do Espiritismo, ela é dada pelo espiritualismo racional. E aí nós temos uma outra doutrina muito importante, que é a base experimental do Espiritismo, que é a ciência do magnetismo animal. Então, veja, o magnetismo animal, ele é, de certa forma, os passes que nós aplicamos na casa espírita. Então, Allan Kardec, ele foi Allan Kardec durante 11 anos, né? Ele nasceu em 1857 e o seu corpo, né, libertou a sua alma em 69. Então, ele teve 11 anos da vida de Allan Kardec. Hippolyte estudou o espiritismo durante 11 anos. Só que Hippolyte, ele estudou o magnetismo animal durante 35 anos da sua vida. Allan Kardec foi também um magnetizador. Então, ele dá tanta importância para o magnetismo que ele diz em vários locais da Revista Espírita, que ele diz o seguinte: espiritismo e magnetismo são ciências gêmeas. Aquela que se dissociar uma da outra vai cair em descrédito, vai se perder aí ao longo da história. Por quê? Porque sendo um magnetizador, ele sabia que quando você aplicava um passe numa pessoa, então ele sabia que o passe poderia produzir a cura para aquela pessoa. Só que o entendimento do magnetizador, na verdade é o verdadeiro entendimento, é um pouquinho diferente daquilo que nós temos no entendimento hoje. Então talvez nós podemos ter entendimento que quando nós estamos na sala de passe, está saindo um fluido do passista
para nós, né? Então o passista está transmitindo um fluido e dentro daquele fluido está tendo substâncias medicamentosas que vão agir sobre as nossas doenças e vão trazer a cura. Não é assim, mas é mais ou menos assim. Na verdade, existe um fluido, né, que está ali presente, porém este fluido, ele não desprende nada do magnetizador e leva até o passista. Na verdade, este fluido é o fluido cósmico universal, que ele está transmitindo, né, aquilo que é transmitido durante o passe é a vontade do magnetizador. Então o magnetizador, ele está transmitindo a vontade que ele tem de que o seu paciente se cure. Vocês querem ver um exemplo muito bom de magnetismo animal, né, do passe magnético puro, né, do passe que não tem ali ação espiritual, né? Quem aqui é mãe? Né? Quem é mãe já teve o filho com febre já? Quem é mãe que já teve o filho com febre já ficou a noite inteira acordada com a mão na cabeça do filho? E de manhã, 6 horas da manhã, ela deu aquela cochilada, né? Que ela não aguentava mais de sono e o filho ainda estava com febre e de repente ela dá aquele susto, né? E ela coloca de novo a mão na cabeça do filho e vê que o filho, como por milagre de Deus, o filho não está mais com febre. Aquilo ali é o magnetismo animal, né? A mãe não está transmitindo remédio ali para o filho, mas ela tem uma vontade, né? Um desejo tão grande que aquele amado dela ali se cure, né, que o fluido cósmico universal transmitiu aquela vontade da mãe, né, e chegou, né, entrou até as suas, através do seu perispírito, né, e aquela vontade da mãe inundou, né, o corpo físico daquela criança ali, e aquela criança chegou à cura, né. A gente discute bastante isso às quintas-feiras, né, aqui não dá para a gente entrar em detalhes, porque falta 5 minutos, eu tenho mais 45 slides para falar. Mas quem quiser, às quintas-feiras e de segunda-feira, vem com o Daniel aqui, que a gente fala bastante sobre isso. E quinta-feira a gente não tem horário, a gente pode ficar até às 11 aqui, né? Bom, só que os magnetizadores, eles descobriram que quando você aplica um passe durante muito tempo numa pessoa, né, um passe muito prolongado, esta pessoa entra em estado sonambúlico. E ela está, né, este estado sonambúlico faz com que esta pessoa esteja fisicamente inconsciente, porém ela está num estado alterado de consciência, né? E aí ela está num estado alterado que ela consegue percorrer. Então, por exemplo, ele aplicava o passe lá, a pessoa entrava em estado sonambúlico e eles faziam experiência, falavam assim, ó, lá numa sala tem uma sala fechada, fala para mim o que tem lá. Falei assim, tem um livro, tem uma maçã. E era isso que eles tinham deixado lá para acontecer. Isso era tão importante na época, que quem codificou o magnetismo animal não foi Kardec, foi um médico chamado Mesmer, né? Obviamente não é o princípio, né? Mas era mais ou menos como se fosse uma ressonância magnética. Porque o sonâmbulo, né, as pessoas procuravam os médicos e os médicos se usavam dos sonâmbulos para que eles pudessem falar a doença que a pessoa tem. Passa aí um pouquinho. Pode passar. Não, volta uma. Então veja, Allan Kardec em um determinado momento, ele quase ficou cego. Ele estava perdendo a vista, e ele foi, em determinado momento ele foi ficando cego. E ele estava vendo que ele ia no médico, não resolvia, aí ele resolveu procurar um magnetizador. Aí o magnetizador pegou uma sonâmbula, e ele fala, né, que esta sonâmbula o examinou em estado de consciência alterada, e ela falou assim, olha, aí, o que o médico falou não é o que você tem, né? Você tem outra doença, né? E aí ela fala assim, você vai fazer isso, e com 1 semana você vai sentir melhora, com 15 dias você vai ver, e com 3 meses você não vai ter mais nada. E aí nesse artigo da Revista Espírita de 62, né, Conferência do Sr. Trousseau, ele fala que ele fez tudo aquilo que a sonâmbula falou, né, e ele ficou, né, ele se curou, né, da doença, né, através do magnetismo. Então veja como que o passe ele é importante, né? Como que o passe pode muitas vezes nos trazer a cura. Nós não podemos ser, né, descuidadosos em dizer que uma pessoa deve deixar o tratamento tradicional da medicina e só vir no centro tomar passe. Não,
mas nós podemos usar o passe, né, como um aditivo para as medicações tradicionais, para as medicações da medicina tradicionais que nós temos. E o passe é tão importante que Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele coloca o tratamento magnético, o tratamento de passe, como uma das formas de tratamento homeopático. Então, quando a gente está entrando ali, além da espiritualidade estar aqui trabalhando, rearranjar o nosso perispírito, rearranjar a nossa alma, nós também estamos fazendo um tratamento homeopático. Então veja, por que Allan Kardec falou que espiritismo e magnetismo são ciências gêmeas? Porque este ato, né, de eu aplicar um passe numa pessoa e eu conseguir colocar esta pessoa em estado alterado de consciência, né, isso é de encarnado para desencarnado. Então ele descobriu que isto qualquer espírito pode fazer. Então qualquer espírito pode colocar um encarnado ou um desencarnado em estado alterado de consciência. Então quando está falando de encarnado para desencarnado, se dá o nome de magnetismo animal ou se dá o nome de magnetismo humano. Quando nós estamos falando de espírito para encarnado, nós damos o nome de mediunidade, certo? Então, a mediunidade não deixa de ser um magnetismo espiritual, não deixa de ser a ação de um espírito que coloca um outro espírito encarnado em estado alterado de consciência. Por isso que é tão importante nós estudarmos o magnetismo animal, para que nós consigamos entender de fato o espiritismo. Então, meus amigos, nós tivemos que passar meio correndo, né? Eu acabei correndo um pouco, mas o que eu quis mostrar para você, né, nessa noite gostosa, tá fresquinho, choveu, estamos em poucas pessoas para cá, é porque tinha que ser Kardec, né? Coloquei lá no começo. Por que Kardec, né? Não é porque do nome Kardec, mas é porque do Rivail. Tinha que ser ele. Quando eu assisto o filme de Allan Kardec, eu já devo ter assistido pelo menos umas 824 vezes, que eu vejo lá que ele recebe a primeira carta do Espírito da Verdade, e ele fala que ele pode, se quiser ou não, ele pode aceitar aquela missão, que caso ele não aceite, existam outros que já estão preparados, estão apostos para aquela missão. Eu não consigo acreditar nisso daí, porque quando você entra a fundo no Espiritismo, você começa a estudar as minúcias, né? A coerência, palavra por palavra, que tem nas obras do Espiritismo, nós temos a certeza que só poderia ser ele. Outra pessoa, outro espírito encarnado, não teria a magistral inteligência para trazer ao mundo essa obra tão grande. E colocar Kardec como codificador da doutrina espírita é diminuir o trabalho dele. Allan Kardec não foi o codificador da doutrina espírita, ele é coautor da doutrina espírita, porque se ele fosse codificador, ele ia pegar aquele mundaréu de carta lá que ele recebia, ia encadernar todas elas e publicar, mas não. Ele lia carta por carta, ele recebia mais de 1000 correspondências por mês, ele respondia a todas, à luz de velas, com chancela, sem WhatsApp, sem direct do Instagram, sem e-mail e tudo mais, né? Então imaginemos, né, as dificuldades que este espírito teve, e mesmo assim, né, ele conseguiu, né? Ele deixou a última revelação divina para nós. Não vai ter a quarta, só teve a terceira. Então cabe a nós, né, a todos nós espíritas, né, darmos continuidade a este legado, tal qual ele nos deixou, né? Essa é a nossa obrigação. Nós temos que entender Kardec, porque entendendo Kardec, nós conseguimos compreender melhor aquilo que foi o nosso mestre maior, que é o mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, segundo palavras do nosso próprio Allan Kardec. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Renê. Você não falou um negócio, né? Quer falar aqui? Vem cá. Vem cá, vou te perguntar. Você responde, para todo mundo ouvir. Qual que é o teu apelido aqui na Cruzada? Meu apelido? Fala a verdade. Não, fala a verdade. Espírito obsessor. Não. É o Kardequinho. É o apelido do Renê na Cruzada.
Bons apelidos, né? Eu estou vendo ali a Joana de Ângeles, está de preto e bola branca ali, ó. Joaninha de Ângeles, ela sabe que é. Não vou apontar o dedo, não. Os passistas vão então preparar o passe pra gente. Obrigado, Renê, novamente. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Afinal de contas, precisamos dessas boas energias, dessa troca fluídica, dessa mentalidade racional de que Deus é perfeito e bom, que não abandona nenhum dos seus filhos. O Espiritismo vem explicar o que Jesus falou e nos trazer esse consolo, essa visão diferente da vida, de que somos todos irmãos, precisamos uns dos outros, que tenhamos mais paciência, que tenhamos mais calma, que possamos aprender a perdoar, a olhar para o outro, para o próximo que está ao nosso lado, no nosso dia a dia, como um aprendizado, uma lição. Que os problemas das nossas vidas sejam degraus de melhoria. Observar os recados dos céus, o que Deus quer de cada um de nós, seus filhos. Pai amado, o que quer que eu faça? Que seja feita a sua vontade, Pai, na terra e nos céus. Me livra das tentações, do mau caminho, me livra das decisões erradas. Tira de mim o mau humor, o olhar torto, a revolta, a mania de reclamar, Pai. Quero olhar para a vida com gratidão, com alegria, porque o Senhor confia em mim e eu sei que o Senhor está no comando de tudo. E Jesus amado, nosso modelo e guia, nos amando, nos direcionando, nos dando apoio, porque não estamos sozinhos. Olhe para dentro de si, veja a luz que brilha, porque Deus ama a todos indistintamente. Ajuda-te que o céu te ajudará. Deus oferece ajuda, meus irmãos, a quem se ajuda. E nós temos que começar a nos ajudar, nos livrando dos vícios e nos aproximando das virtudes, do verdadeiro sentido da vida, a vida espiritual, fazendo bom uso da vida material, com equilíbrio, com amor. E isso só se dá através da caridade. Que Jesus abençoe a todos e aguardemos em prece, em oração, em meditação a hora do passe. Que assim seja.